Meu caro telespectador, com muita alegria estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente na televisão, Rede Vida, o canal da família. Nós estamos no mês de maio, consagrado a Nossa Senhora. Peço a ela que nos abençoe e abençoe a todo o Brasil. No dia 1º de maio, eu completei mais um aniversário natalício e quero, neste momento, agradecer a todos aqueles que me cumprimentaram por mim. Muito obrigado. Mas hoje tenho a felicidade de trazer para o programa um amigo meu de 25 anos. É Dom Luiz Alberto, abade emérito da Abadia de Nossa Senhora de Itaporanga, estado de São Paulo. Ele é abade emérito, como eu também sou um bispo emérito. E hoje eu o convidei, mas saúde primeiro o povo brasileiro. Sim, eu queria desejar a todos muito boa noite, desejar a todos as graças desse tempo pascal, de uma vida nova no Cristo ressuscitado. Nós estamos conversando sobre qual é o tema que o senhor quer explicar para o povo brasileiro. Fui contactado, procurado, para ajudar na divulgação de um filme francês de Xavier Beauvoir. O filme já está muito comentado na imprensa, ganhou um prêmio importante de cinema em Cannes. E esse filme trata da vida e da morte, que nós poderíamos chamar martírio, de 7 monges trapistas da Argélia em 1996. Então, naturalmente, eu não estou engajado em divulgação comercial, mas é porque o tema diz respeito à nossa família religiosa, os cistercienses, ainda que seja da outra ordem, a ordem da estrita observância, mas me pediram para ajudar na divulgação, porque a mensagem destes monges é muito importante, o testemunho da sua vida. O senhor tem algum retrato, alguma coisa para mostrar? Eu tenho um material de um jornal francês, normalmente também na imprensa tem material de divulgação em português, mas o filme retrata muito fielmente o que foram os últimos tempos destes monges. O prior se chamava Dom Christian de Chergé. Ele presidia uma comunidade, governava uma comunidade de 8 monges, 7 foram martirizados. Então, o filme retrata muito fielmente esses últimos meses, esses instantes decisivos da vida desses monges, e a reconstituição é muito perfeita. Certamente eles tiveram assessoria para apresentar uma reconstituição muito fiel. Mostre um pouquinho. Então, tem aqui uma cena do filme, no jornal francês Le Figaro. Aí estamos vendo as frases, né? Uma reconstituição de um colóquio do prior com os monges da comunidade. Isso aqui é ser. Este também é monges que representam os personagens, artistas que representam os personagens reais. Havia um médico na comunidade que ele atendia as pessoas da região na Argélia, estavam no meio muçulmano, não é? Isto é os monges na mesa de refeição, exatamente tal qual se vivia no mosteiro. Não ficam sentados, não? Isso deve ser a oração de início da refeição. Em pé, se faz a oração em pé, depois se sentam. Isso é a mesma? É a mesma foto, acho que uma perspectiva um pouco mais ampliada. Devemos lembrar que o que está falando, que é esse abade emérito, ele é cisterciense, é de uma ordem da qual pertence também Dorani, que faz parte da nossa televisão, no Conselho Superior do CONSUP. O senhor que nos falou sobre isso daqui, por que eles morreram? Esses monges tinham decidido permanecer no seu mosteiro, no testemunho que eles davam, apesar
de todas as ameaças. Aliás, o governo francês e as próprias autoridades, algumas religiosas, tinham desaconselhado a presença deles ali, porque naquele momento a Argélia, o governo da Argélia, estava enfrentando uma rebelião e havia um movimento muito radical de fundamentalismo islâmico e, naturalmente, franceses, que eram o país que colonizou a Argélia, ainda mais cristãos, católicos, não eram bem vistos. Mas esses monges ali, no lugar onde eles estavam, tinham uma relação muito fraterna com o entorno, com a população do lugar, o que ajudavam, atendiam, o monge era médico, atendiam com ajuda, atendiam com aconselhamento, mas, sobretudo, muito importante isso, rezavam juntos. E eles estavam no meio de gente piedosa, gente simples, muçulmana. E essa experiência de rezar juntos, de estar em comunidade, em uma comunhão espiritual, era muito importante para eles e foi um dos fatores que fez com que eles decidissem livremente permanecer, apesar das ameaças de um ataque, de uma investida terrorista que de fato acabou acontecendo. Foram muitos martirizados? Foram 7 os monges martirizados. Um deles não estava no momento, então foi poupado. Eles já sabiam o que poderia acontecer e o próprio prior Dom Christian escreveu um testamento prevendo o que podia acontecer e, sobretudo, o que é muito importante, é um testemunho cristão fundamental, perdoando por antecipação aqueles que pudessem fazer violência contra a comunidade. Dom Abade, nós poderíamos continuar essa conversa, só tem outro assunto, porque eu gostaria também de perguntar um pouco sobre a vida cisterciense, se o senhor permitir. Sim, pode? Claro, pode. Mas justamente as coisas se ligam, porque o filme, alguns acham um filme monótono, chato até, uma crítica de cinema comentou que pode se dar a impressão de um filme chato, mas é um filme muito forte, porque mostra não um discurso, não teorias, mas mostra a vida, o que era a realidade da consagração desses homens. E eles estavam tão imbuídos desse desejo de entrega a Cristo, que tudo isso iluminava a sua vida, fazia com que isso animasse essa comunhão com a muçulmana, um testemunho de diálogo religioso num tempo difícil, não é? Tempo de radicalismo religioso no mundo islâmico. E, então, eles viviam simplesmente, as pessoas do lugar sabiam que ali estavam homens que rezavam. E isso comovia a comunidade. E isso é a ponte de ligação, Dom Antônio, porque o monge é, sobretudo, um orante. Agora, nós podemos falar sobre os monges? Monges. Então, eu vou abrir um pouquinho o véu e vou falar outra coisa. O nosso abade, ele é filho de um general. E ele, antes de ser monge, ele era advogado. Sentiu a vocação de se consagrar a Deus nesta vida de ordens cistercienses. É uma ordem que é ele que vai falar, eu vou perguntando. Os senhores levantam que horas, hein? No mosteiro onde eu estou agora, Itatinga, às 4h30. 4h30 da manhã. Quando o bispo de Barretos, porque Itatinga pertence à diocese de Barretos, de Botucatu, aliás. E eu, de vez em quando, eu ia no mosteiro deles. E eu queria me sujeitar justamente à vida deles. Então eu ia dormir cedo, porque eles dormem 8 horas da noite. E levantam às 4h30 da manhã. E lá é oração daqui, oração de lá, ofício, missa. Mais ou menos ficamos umas 2 horas rezando. É isso, senhor? Explique para a turma. Bom, vamos dizer o ritmo de vida no mosteiro. Ele vai falar do ritmo, como é que é? Nós começamos às 4h30, tem a primeira oração que nós chamamos vigílias, uma oração mais longa, com leituras mais longas, quer dizer, uma oração mais meditativa e, então, dependendo do tamanho dos salmos, das leituras, uns 40 minutos mais ou menos. Depois nós temos 1 hora de silêncio para leitura e oração pessoal. Depois, às 6h30, vamos ter as laudes,
é o primeiro ofício diurno, porque as vigílias são um ofício noturno, 15 para 5 ainda está escuro normalmente, não é? E normalmente não sempre. E depois, em um pequeno intervalo, temos a missa conventual, que seria a atividade litúrgica, o ponto alto do nosso dia, a Eucaristia, a comunidade celebrando a ressurreição do Cristo, o sacrifício do Cristo na Eucaristia. Depois nós rezamos a oração da terça, que é da terceira hora, de acordo com a nomenclatura antiga, que é menos o período entre 7 e 9 horas da manhã. E aí nós vamos à sala capitular, onde ouvimos a leitura da regra de São Bento, que é a nossa regra de vida, e o superior ou alguém convidado faz um pequeno comentário da regra, e aí nós vamos para o café, primeira refeição que nós temos, e em seguida nós vamos para o trabalho por volta de 8h15, 8h10, já podemos trabalhar até às 11h15. E os trabalhos são os mais variados. Sim. Trabalho de campo, sim, etc. Sim, e assim por diante. Mas o que eu quero chamar a atenção que juventude hoje, universitários hoje, que estão achando o mundo tão superficial, estão buscando justamente esta vida de encontro com Deus. Uma vez eu estive na Itália, num monge de trapistas, que é muito rigoroso, muito mais rigoroso do que a vida deles. E esse homem estava no convento há 60 anos. Eu perguntei assim, mas o senhor é feliz? E a resposta que ele me deu em italiano foi esta: non c'è persona più felice di me. Não há pessoa mais feliz do que eu. Uma pessoa que de fato vê o mundo tão superficial, um mundo como estamos andando hoje, de tanta banalidade, nós queremos coisas mais profundas. E essas coisas profundas existem ainda nos dias de hoje. Os conventos de clausura de religiosas, quantas religiosas, irmãs de clausura que estão aí. Até a filha do Alceu Amoroso Lima, Tristão de Altaíde, hoje é uma monja beneditina. Há muitos anos. Que está em São Caetano. Mosteiro de Santa Maria. Santa Maria. Jardim São Bento, em São Paulo. O que o senhor me diria mais sobre sua vida? Bom... O senhor é feliz? Eu tenho um certo pudor de falar, mas eu não trocaria minha vida por nenhuma outra. Não acho que exista nada mais importante para mim do que estar no mosteiro. Que bonito, hein? Não trocaria minha vida por qualquer outra vida. Eu gostaria de dizer, Dom Antônio, que no mosteiro não é que nós não tenhamos problemas, dificuldades, tribulações, mas o que se tem é mesmo as tribulações, as dificuldades que são reais, porque senão não seriam tribulações, o que se tem é aquela certeza de se estar caminhando para Deus. E quando nós temos na consciência aquela certeza, aquela convicção de que não estamos colocando, pelo menos conscientemente, obstáculo à ação de Deus, à graça de Deus, isso é fonte de muita paz. E eu acho que é o que nós podemos ter de mais elevado nessa vida. É uma vida normal, nós não temos normalmente nada de extraordinário, mas é uma vida que dá muita paz. O senhor está diante de uma televisão com 100 milhões de telespectadores. Estamos falando aqui grande responsabilidade. Até para os índios, que uma vez estive no meio dos índios, Tapachós, na Bahia, e quando eles me viram, disseram assim: nós conhecemos o senhor, porque nós temos parabólica e assistimos o seu man. Então, se neste Brasil algum jovem estiver nos acompanhando neste programa e também querer pensar numa vocação, dê o endereço seu. Se alguém quiser procurar o seu endereço, uma carta para o senhor, querer ir lá, pode ir alguém lá
Para conhecer melhor? Sim, nós temos hospedaria, acolhemos pessoas para retiros, pessoas que querem estar em paz, em silêncio. Nós temos, vamos dizer, um ambiente bastante acolhedor, porque estamos numa fazenda, não longe da cidade, mas já é área rural. Então nós temos hospedaria, normalmente vão sempre pessoas, agora na Páscoa, na Semana Santa, vamos acolher um bom número de hóspedes. Mas nós temos também no mosteiro o primeiro núcleo, a primeira casa onde os monges moraram, que nós transformamos em hospedaria, a Casa São Libório. Então, basta ligar para o nosso telefone, ou pela internet, o meu próprio e-mail, e se pode marcar a hospedaria. Se o senhor quer, eu posso dar o telefone agora. Dê o telefone. É 14, que é a região lá de Botucatu, 14 3848 1102. Vou repetir, 14 3848 1102. Para procurar o nosso mosteiro na internet, é Mosteiro Itatinga, é o www de costume, mosteiritatinga.org.br. Ali tem todas as informações necessárias para o acesso e etc. Quem sabe a graça toque alguém que se torne também um monge cisterciense como o senhor. Vamos rezar para que assim seja. O que eu poderia dizer para um vocacionado, eu não posso prometer uma vida sem dificuldades, naturalmente sem a cruz, a todos aqueles, segundo São Paulo, que querem viver piedosamente no Cristo, mas eu prometo também sim, a quem se entregar, mas realmente, quem se entregar sem reservas, muita paz e alegria que se pode ter nesse mundo, a alegria de estar com o Cristo. Há pouco estava conversando com ele de um monge, de um artista chamado José Mujica, mexicano, que depois de tanta glória, de muito dinheiro, ele sentiu um vazio na sua vida e tornou-se frade franciscano, ordenado padre, celebrando missas. E eu o conheci pessoalmente. E quando ele esteve aqui no Brasil, em 1949, faltava para mim um mês para eu ser padre. E o seu cardeal, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, pediu a ele: vá ao Ipiranga e faça uma palestra para os seminaristas. Nós éramos lá 180, quase nos últimos anos do sacerdócio. E esse homem nos falou: eu tive tudo na minha vida. Eu não era feliz. Meu coração andava desassossegado, como Santo Agostinho. Mas quando encontrei Deus, eu encontrei paz. E falava para nós: vocês que vão ser padres, agradeçam a Deus que vocês não passaram pelo caminho que eu tive que passar, pelo caminho do pecado. Bonito. Quem sabe a providência de Deus vai lhe mandar também uma ou outra vocação. Oxalá, muitas. Muitas vocações. O senhor está sempre de braços abertos para recebê-los. Mosteiro, sim, nós todos, a comunidade, acolhemos as vocações como um dom de Deus. Dom Luiz Alberto, o senhor está diante de uma televisão, fale o que o senhor quiser para o Brasil. Bem, então, ainda queria dizer uma palavra sobre o filme. É muito importante, não só porque divulga os valores da vida monástica, por isso eu fui chamado para falar um pouco sobre o filme, me pediram isso, mas ele divulga, sobretudo, os valores mais profundos da vida cristã. Então, nós estamos num tempo em que há muita oferta de propostas espirituais e se vê muitas coisas em televisão, na mídia, no cinema. E justamente nesse tempo nós temos um filme não feito, não é um filme confessional, não é um filme feito com propaganda do cristianismo, do catolicismo, mas é um filme que, por retratar o cotidiano dos monges, a sua ação, a sua consagração, ele é muito eloquente. Não é um panfleto, mas ele mostra com a própria vida
o testemunho cristão desses monges. Isso se espera, e eu gostaria que esse filme, muitos gostariam que esse filme redespertasse o ardor pela vida cristã, pela vida consagrada, pelos valores do Evangelho, porque esses monges, antes de tudo, testemunharam a caridade, o amor do Cristo. Depois dessas palavras do abade emérito Dom Luiz Alberto, eu quero também dizer a todos que este programa nosso vai sempre ao ar às sextas-feiras, às 9 horas da noite. Portanto, não percam, porque toda semana eu entrevisto uma pessoa com temas os mais variados. Ainda há poucos dias, tive a oportunidade de entrevistar 2 grandes médicos. E quando esses homens vão ao ar pela televisão, o que nós recebemos de telefonemas, de e-mails. Dom Antônio, mande mais pessoas assim para a gente, é interessante. E hoje tenho certeza que todos ficaram contentíssimos, porque nunca tinham ouvido um abade explicar um pouco a sua vida e também o que é uma vida de um monge cisterciense. Eu quero agradecer ao senhor que atendeu o nosso convite de vir aqui e falar justamente dos mártires da Argélia, como o senhor acabou de explicar e de mostrar também em cartazes. Que esses mártires nos auxiliem e nos abençoem, eles que estão junto de Deus. Amém.